No coração de cada crente, reside um chamado à coragem. Essa coragem não é meramente a ausência de medo, mas uma profunda virtude espiritual, que nos guia através dos desafios da vida. Como virtude, a coragem está profundamente enraizada em nossa fé em Deus. É uma prova de confiança e dependência no divino. Quando o medo ameaça nos paralisar, a coragem, alimentada pela fé, nos encoraja a seguir em frente. A verdadeira coragem espiritual é temperada com sabedoria e discernimento. Envolve reconhecer nossos medos, mas escolher agir apesar deles. Através das Escrituras, aprendemos que a coragem é essencial para viver uma vida que reflita nossa fé e nossos valores. A Bíblia oferece inúmeros exemplos de coragem, demonstrando que ela é parte integral do crescimento espiritual. Personagens como Moisés, Esther e Daniel demonstram coragem ao confiar no plano de Deus, mesmo em circunstâncias terríveis. Em nosso dia a dia, a coragem se manifesta de várias formas. Independentemente da situação, a coragem é uma virtude que pode transformar nossas vidas, quando ancorada na fé. O Salmo 27 é um poderoso testemunho da coragem e fé do rei Davi. Neste salmo, Davi expressa sua confiança inabalável em Deus em meio ao medo e à adversidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele declara, capturando a essência de confiar em Deus como um refúgio. A vida de Davi foi repleta de desafios, mas sua fé lhe forneceu a coragem para enfrentá-los. A coragem de Davi não era a ausência de medo, mas uma confiança constante na proteção de Deus. Sua declaração de fé: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerá, é um testemunho do poder da segurança divina sobre o medo humano. Este salmo encoraja os crentes de hoje a confiarem nas promessas de Deus e a buscarem sua presença como fonte de coragem. Quando confrontados com medos, recorrer a Deus em oração e confiança pode fornecer a coragem de que precisamos. A coragem cristã é distinta por estar profundamente entrelaçada com a fé. Não se trata de ser destemido, mas de confiar em Deus em meio ao medo. Esse tipo de coragem reconhece as limitações humanas e se apoia no poder divino. Muitas vezes, a coragem é vista como um traço individual, algo que se deve reunir por conta própria. No entanto, a coragem cristã é comunitária, nutrida no corpo de Cristo. É apoiada pela oração, pelas Escrituras e pela comunhão com outros crentes. Hebreus 11, o capítulo da fé, relata as histórias daqueles que agiram corajosamente por causa de sua fé. Em termos práticos, a coragem impulsionada pela fé nos desafia a sair de nossas zonas de conforto por causa do Evangelho. À medida que crescemos na fé, nossa coragem é fortalecida, capacitando-nos a enfrentar as incertezas da vida com confiança. Os primeiros apóstolos exemplificaram a coragem diante da perseguição, conforme registrado em Atos 4. Depois de curar um homem e pregar em nome de Jesus, Pedro e João foram presos e ameaçados por líderes religiosos. Apesar dessas ameaças, eles declararam com ousadia: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, destacando sua fé e coragem inabaláveis. Essa passagem demonstra que sua coragem vinha da oração e do poder do Espírito Santo. Antes de enfrentar as autoridades, os apóstolos oraram com outros crentes, pedindo ousadia para continuar sua missão. Suas orações foram respondidas e eles foram cheios do Espírito Santo, capacitando-os a falar a palavra de Deus com coragem. O exemplo dos apóstolos encoraja os crentes a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das pressões externas. Atos 4 nos inspira a permanecermos corajosos em nossas convicções, confiando que Deus nos equipará para enfrentar o que vier em nosso caminho. Seção 5. Pensamento positivo versus confiar em Deus. Em um mundo obcecado por autoajuda e pensamento positivo,
é crucial distinguir entre autoconfiança e confiança em Deus. O pensamento positivo promove a ideia de que podemos superar o medo por meio da força de vontade e do otimismo. Embora manter uma atitude positiva seja benéfico, falta a profundidade da confiança em Deus que a verdadeira coragem exige. Confiar em Deus envolve renunciar ao controle e reconhecer que não podemos enfrentar o medo sozinhos. Essa confiança é nutrida por meio da oração, meditação nas Escrituras e um relacionamento com Deus. Ao contrário do pensamento positivo, não descarta o medo, mas o confronta com segurança divina. Em contraste, confiar em Deus fornece uma base sólida, que não depende das circunstâncias. Para os crentes, o desafio é mudar da autoconfiança para a confiança em Deus. Ao confiar em Deus, encontramos força além da nossa, capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida com uma coragem que perdura. Seção 6. Buscando a presença de Deus como um refúgio. Encontrar refúgio na presença de Deus é a chave para superar o medo e cultivar a coragem. Ao longo das Escrituras, Deus é descrito como um refúgio e fortaleza para os necessitados. Buscar a presença de Deus significa aproximar-se dele intencionalmente por meio da oração, adoração e meditação. Em tempos de medo, voltar-se para Deus muda nosso foco do caos ao nosso redor para a paz em sua presença. Essa mudança não apenas acalma nossos medos, mas também nos encoraja a agir com coragem, sabendo que Deus está conosco. A prática de buscar a presença de Deus pode transformar nossa perspectiva. Ao fazer de Deus nosso refúgio, encontramos a força para superar o medo e viver com ousadia. Seção 7. Comunhão com Deus como a fonte da verdadeira coragem. A verdadeira coragem nasce de uma profunda comunhão com Deus. Essa comunhão não é um evento único, mas um relacionamento contínuo e intencional com o Criador. Envolve práticas diárias que nos aproximam de Deus, como oração, leitura das Escrituras e adoração. Por meio dessas práticas, nossa fé é fortalecida e nossa coragem é renovada. A comunhão com Deus fornece clareza e direção em momentos de medo. Ela alinha nossos corações com a vontade de Deus, permitindo-nos agir com confiança e propósito. Quanto mais comunhão temos com Deus, mais nossa coragem é reforçada. À medida que nos aproximamos de Deus, descobrimos uma coragem resiliente e duradoura, capacitando-nos a viver nossa fé com ousadia e sem medo. Seção 8. O papel da oração na construção da coragem. A oração desempenha um papel fundamental na construção da coragem. É por meio da oração que nos comunicamos com Deus, expressando nossos medos e buscando sua orientação. A oração é uma linha de vida que nos conecta à força e sabedoria divinas, capacitando-nos a enfrentar desafios com coragem. Quando oramos, convidamos Deus a entrar em nossas circunstâncias, reconhecendo nossa necessidade de sua intervenção. Esse ato de humildade abre a porta para o poder de Deus agir em nós e através de nós. A Bíblia está repleta de exemplos de como a oração tem capacitado os crentes a agirem corajosamente. Da oração de Daniel na cova dos leões, à oração de Jesus no Getsêmani, a oração tem sido o catalisador da coragem divina. Por meio da oração, somos equipados para enfrentar os desafios da vida com uma coragem que vem somente de Deus. Seção 9. Considerações finais sobre coragem e fé. Em suma, coragem e fé estão intimamente ligadas. Coragem não é a ausência de medo, mas a presença da fé nas promessas de Deus. Por meio de exemplos bíblicos, vemos como a coragem é desenvolvida por meio de um relacionamento profundo com Deus. Davi, no Salmo 27, os apóstolos em Atos 4 e muitos outros demonstram que a verdadeira coragem está enraizada na fé.
Em um mundo onde o pensamento positivo é frequentemente enfatizado, somos lembrados de que a verdadeira coragem vem da confiança em Deus, não em nós mesmos. Por meio da oração e das Escrituras, encontramos a segurança e a força para superar o medo. Ao abraçar essa coragem, podemos experimentar a plenitude da vida que vem de andar em fé e confiança nas promessas imutáveis de Deus.